Meu nome é Rejane Alves, eu tenho 43 anos, sou nordestina do sertão de Pernambuco, moro em Santo André há bastante tempo, há 25 anos, e eu sou apaixonada por teatro, sempre fui, desde pequena, muito apaixonada por teatro. E a minha maior inspiração, a pessoa que mais me inspirou a seguir a arte foi Ruth Souza, né? Nossa eterna e querida Ruth Souza, eu sempre via nas novelas e eu já era apaixonada por teatro e depois aí que eu comecei depois conhecer mais sobre a trajetória de Ruth Souza, eu me apaixonei mais ainda pelas artes. Eu sou atriz, meu primeiro contato com o teatro foi na Escola Livre, aqui de Santo André, a nossa ELT, e foi por acaso, né? Porém, eu já morasse bastante tempo em Santo André, eu só tive conhecimento da Escola Livre em 2008, que foi por acaso na estação Prefeito Saladino. Um dos atores e começou a lanchar comigo e aí ele falou que ele era ator da Escola Livre de Teatro e aí a gente começou a conversar e eu perguntei onde que era e foi daí que eu tive o conhecimento da Escola Livre de Teatro. Por isso eu acho muito importante divulgar que aqui em Santo André a gente tem uma escola pública de teatro muito reconhecida, até internacionalmente, e poucas pessoas ainda sabem, principalmente da periferia, desconhecem a Escola Livre de Teatro. Aí em 2009 ia ter a iniciação teatral de atores e teatro laboratório, entre outros cursos. Eu optei em fazer a iniciação teatral com o grande mestre Edgar Castro, que é um grande mestre de teatro. E aí para mim, depois de sair desse dia, eu não parei mais com o teatro. Aqui foi uma das minhas primeiras peças na Escola Livre de Teatro, Sonhos de uma Noite de Verão, 2009, personagem Helena, direção Edgar Castro. E ao chegar na Escola Livre, ao abrir a porta de vidro grande, né, que tinha bem na entrada, eu me deparo com uma senhora costurando uma boneca preta bem gigante de pano, né? E ela estava costurando aquela boneca preta de pano. E aí quando eu abri a porta, ela olhou para mim com seu batom bem vermelho, cabelo vermelho, e ela sorriu e pediu para que eu entrasse. E aí eu já tive a intuição, né? Ela estava ali sentada costurando aquela boneca preta e também eu estava ali costurando de uma certa forma também os meus sonhos. E aí eu me aproximei daquela senhora e a gente conversando, ela perguntou para mim se eu já tive uma boneca de pano, e eu falei que em Pernambuco minhas bonecas eram de pano. E essa senhora era de Pernambuco, né? E por coincidência era a guardiã, é ainda a guardiã da nossa LT, a dona Elizabeth Barbosa, a nossa dona Beth. E ali, a partir daquele momento, eu me senti muito acolhida. Fora a Escola Livre, eu fiz outros cursos livres, me apresentei em várias peças de teatro, já me apresentei em musicais, já conheci vários palcos aqui de São Paulo, do ABC, do Litoral também. E uma das peças mais marcantes da minha vida foi o Beco da Preta. Foi um laboratório que a gente fez com as mulheres da periferia da comunidade de Heliópolis. E foi uma peça linda falando sobre feminicídio. Essa peça nos levou ao grande festival de teatro Satirianas. E também, através dessa peça, teve um documentário justamente falando sobre feminicídio, que foi lançado na Biblioteca Mário de Andrade. Quando eu comecei a cursar Escola Livre de Teatro, tinha uma dificuldade muito grande da locomoção, né? Eu sou uma mãe solo, então eu tinha que trabalhar, cuidar de filhos e tinha que sustentar a casa, administrar a casa sozinha e também ter cabeça para frequentar a Escola Livre, né? Porque teatro não é fácil. São muitos textos, são muitas peças, muitas cenas, muito ensaio, então você tem que dar o melhor. Você tem que dar o melhor. Cada dia você tem que se superar. Você tem que estar bem fisicamente e bem mentalmente também. Então, para mim foi muito, sabe, foi um desafio muito grande fazer teatro numa Escola Livre de Teatro, que é uma potência, né? A gente sabe que é uma...
a filha mais querida da Santa Terezinha, né? Do outro lado da ponte. É assim que a gente se refere àquela escola livre de teatro. Do outro lado da ponte tem arte. E do lado de cá, tá? Daqui para Saladino não é tão longe. Do outro lado da ponte tem muitas favelas. E muitos jovens não vão até lá. Eu tive uma vivência muito grande com um amigo meu que foi fazer Wolf Maia, que ele desistiu. Por quê? Porque para ele era muito estranho estar inserido ali dentro, né? Porque você está lá dentro, mas você não está acolhido. Você não tem acolhimento lá dentro. Como deve ser estranho para eles, a periferia também, entrar lá dentro. É muito importante o teatro na periferia para as crianças que venham outras formações de companhias periféricas, né? A gente tem um grande exemplo de companhias periféricas em Heliópolis. A gente tem referências também de companhias periféricas em Capão Redondo. Seria legal também a gente ter referências de companhias periféricas dentro da cidade de Santo André. É muito importante que o teatro, a dança, a capoeira seja muito nesses territórios para que dê de uma certa forma direção para esses jovens, né? Que muitos se encontram perdidos, então é muito importante que a arte seja dentro desses territórios. A gente tem vários festivais de teatro em São Paulo, na Paulista, em Heliópolis. Ano passado teve muitas intervenções artísticas, né? Mas eu sinto muita falta do teatro dentro da periferia. Não atores, principalmente periféricos, que encaram teatro de rua. Eu sinto muita falta do teatro dentro da periferia, do poder público ocupar os espaços, né? A gente tem grandes centros comunitários na cidade de Santo André, praticamente vazios. Não tem arte, não se vê arte. O máximo que você vê é capoeira, né? Você não vê uma música, você não vê um teatro, você não vê uma aula de dança. Eu sinto muita falta de o teatro entrar dentro da periferia. Não a periferia sair como eu fiz, né? Eu tive que sair da periferia para ir atrás do teatro. O teatro não veio ao meu encontro. Eu que tive que ir ao encontro do teatro. Então, para esses jovens é muito complicado. Pela vivência deles, sair do território deles, depois de um dia de trabalho, como eu fazia, eu fiz teatro a pé. Eu ia para a minha escola a pé. Eu ia e voltava a pé. Então, uma hora para ir, uma hora para voltar. Eu cansei de fazer isso. Então, eu sou uma atriz de teatro sem dinheiro. Uma atriz de teatro por amor mesmo, por acreditar em horas e tirar DRT com suor, né? Então, eu sinto muita falta do teatro dentro da periferia, sabe? Ocupando os espaços, dando aula para os professores, né? Dando aula para essas crianças, para esses jovens. Porque é tão triste, sabe? Às vezes a pessoa chegar em casa e dá de cara na minha escada com um monte de foto, deu nos palcos, e as pessoas se assustam. Mas teatro é pra gente, teatro é pra pobre. E aí eu falo, eu pego meu portfólio e mostro, é possível, teatro é pra gente. Então seria muito importante que o teatro viesse e cravasse dentro das comunidades, que ocupasse as comunidades, que ocupasse os centros comunitários, que ocupassem a mente dos jovens. Quando eu subo ao palco, eu sempre gosto de falar muito das questões periféricas. Eu gosto muito de falar sobre a nossa cultura nordestina. Teve um espetáculo na Peça Estrela que eu levei toda a trajetória de uma família nordestina. Então conta como os retirantes vinham, né, nos paus de arara, tudo que eles passavam. Então eu gosto muito de retratar tudo isso em palco. Eu usei um poema de um amigo meu do sertão de Pernambuco, Henrique Alves, que fala o poeta agricultor, né, que era um sonho do menino da roça que virou escritor. Então é um poema muito lindo que eu fiz questão de levar, de contar o poema desse grande escritor perdido em meio sertão, né? Eu levei para o palco do Maria della Costa esse poema, que foi um momento muito marcante, né? No Festival de Teatro também aqui de Santo André, em outubro do ano passado, aí em 2022, eu contei a história de Dona Beth, a guardiã da Escola Livre, que é uma mulher nordestina que voltou para encontrar seus pais. Enfim, eu gosto muito de contar essas histórias nordestinas em cena. E voltando à periferia, teve um momento muito marcante pela Companhia de Teatro Heliópolis, né,
que eu tive 2 apresentações com ele com a peça Um Lugar ao Sol, que a gente contava a história que a minha personagem era a Eliette, que era uma senhora de comunidade, que o barraco dela caía e ela perdia tudo. E teve um momento que eu estava naquela cena que eu comecei a chorar, porque é uma coisa muito do meu cotidiano. Então, quando eu comecei a contar a história da Eliette, da minha personagem, eu via muitas mulheres das comunidades, muitos barracos caindo, muitos barracos desmoronando. Então, naquele momento que eu comecei a chorar, ali deixou de ser a personagem. Aquele momento ali passou a ser eu, a Rejane, a garota de periferia, a garota que tem contato diariamente com essa realidade. Então, foi um dos momentos bem marcantes, assim, da minha trajetória no teatro. A minha maior realização no teatro, eu tinha 2 sonhos, era me apresentar no Teatro Brigadeiro, no palco do Satirianas e também no Teatro Coliseu em Santos, né? Eu sempre passava em frente daquele teatro gigante, mas eu nunca imaginava que um dia eu poderia estar lá, me apresentando. E eu me apresentei num lindo espetáculo aí, com direção de Carlos Marques, né? O espetáculo Procura-se uma Estrela, que para mim foi um momento assim mágico, né? Você de repente, você sai daqui da periferia de Santo André, de repente você está à noite na Baixada Santista, se apresentando no Coliseu, para mim foi muito importante, né? E também o documentário No Beco da Preta, na Biblioteca Mário de Andrade, foi muito marcante para mim. E o ator também é solitário. Muitas vezes eu fiz teatro, eu ia para São Paulo me apresentar no Maria Della Costa, no Coliseu em Santos, aí, Teatro Brigadeiro, sabe? Você tá no Teatro Brigadeiro, onde Elis Regina, cara, passou, Carmen Miranda no Coliseu. Então tem todo aquele glamour, toda aquela coisa. O teatro tem muito essa coisa de glamour, né? Você tá ali no Teatro Brigadeiro, no Maria Della Costa, ali no palco, com todo o glamour, entendeu? De repente você tira aquela roupa, você tira a maquiagem, você põe sua mochila nas costas, como todo ator faz, pega o metrô, o trem para o ABC, então acabou, sabe? Então você larga aquele monte de gente em cima de você para tirar foto, e aí a partir do momento que fechou as cortinas, apagaram as luzes, você põe a mochila nas costas, você vai para uma estação de trem, ali está a tua solidão. Sabe, você segue o teu destino só. A tua companhia é alguém do teu lado, que normalmente nem fala com você. Às vezes você vai deitado, com a cabeça no banco, ou às vezes você vai lendo um livro. Então a arte é solitária, o artista também é solitário.